sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Espírito da Coisa. O quadro Espírito da Coisa é um quadro totalmente voltado ao desenvolvimento pessoal, intelectual e espiritual. A nossa convidada é Rapadureira, tem 37 anos, é doutora em Química pela FURG e funcionária pública federal pela FURG, atuando como técnica de laboratório. É esposa do Moisés e mãe da Maria. Já atuou como depiladora, telefonista, professora. Tem um vasto currículo. Morou fora, 1 ano e 4 meses na Irlanda durante o doutorado. E se emancipou com 16 anos para poder trabalhar. Nós vamos ouvir um pouquinho mais da história da Lenise Guimarães de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Lenise. Obrigada, Renata. Eu agradeço demais o convite por estar aqui hoje. Me sinto lisonjeada, assim. Espero poder contribuir com o programa de vocês de alguma forma, contando um pouquinho da minha história. É uma alegria muito grande receber. Que bom mesmo falar contigo. A gente estava ansioso também para ouvir um pouquinho da tua história. A gente sabe, já conhece um pouco, mas a gente quer realmente apresentar para a nossa audiência, porque eu sei que tu tem muito a agregar falando sobre empreender sendo uma rede de apoio, não é verdade? Isso aí surgiu recentemente na minha vida, algo que eu não esperava, bem fora assim, do padrão daquilo que eu sonhei. Acho que eu não nasci empreendedora, né? Fui me tornando empreendedora e fazendo uma coisa que eu sempre gostei, que foi ajudar as pessoas, aquilo que a minha mãe me ensinou. Acho que a ideia da Santa Ajuda foi minha, mas o espírito da Santa Ajuda é mais dela do que meu. E é isso. Espero poder, de alguma forma, contribuir assim, e tocar alguém que vai assistir esse programa. Com certeza, esse é o nosso objetivo, né? A gente sempre fala que quem assiste os nossos episódios, o nosso desejo é que não saia igual como chegou, né? Que leve para a vida, para sua vida, para sua rotina, para o seu dia a dia, alguma coisa de muito interessante que tenha ouvido aqui, que leve realmente como aprendizado. Uhum. Conta para nós, Lenise, em que momento da tua vida que tu mais precisou de ajuda, assim? Eu preciso de ajuda desde que eu me conheço por gente. E eu acho que Deus foi sempre muito generoso comigo e sempre colocou pessoas no meu caminho, assim, muito especiais. Eu costumo dizer que nada veio por acaso, mas as coisas foram acontecendo e pessoas foram surgindo na minha vida e as coisas foram fluindo. Eu nunca tive o sonho, por exemplo, de morar no exterior. Aconteceu. Eu nunca tive o sonho de uma carreira acadêmica. Aconteceu. E em todos esses pontos, se eu for te colocar, teve uma pessoinha ali que fez a diferença na minha vida. Mas eu acho que dentre todos esses momentos, o que mais me pegou foi quando eu tive minha filha. E eu engravidei e logo em seguida entrou a pandemia. Então foi um momento extremamente difícil na minha vida, assim. Como tu falou, me emancipei aos 16 anos para trabalhar. Então, sempre, se algum dia tu me perguntar qual era o teu grande desejo, meu grande desejo sempre foi ser independente. Então, comecei a trabalhar desde cedo, fazia depilação, ia para casa das pessoas para ter meu dinheiro. Quando eu completei 18 anos, eu já tinha metade do valor do meu carro para comprar meu carro. E daí, quando eu engravidei, que era o sonho da minha vida, e entrou a pandemia, eu me enchi de medo, assim. Foi um período bem difícil. E, além disso, eu fui para dentro de casa. Eu não podia sair, eu não podia ir trabalhar. Eu parei de ir na academia. Então, tipo assim, foi um momento que minha vida girou de perna na cabeça. E daí veio ela, e daí não se sabia muito pouca coisa. Primeiro filho. E eu me sentindo muito responsável por aquela vidinha ali que eu não podia, né? Graças a Deus eu tenho a minha mãe e a minha sogra, assim, que são minhas sócias. E sempre me ajudaram, sim, me ajudam muito. Então, acho que o momento que eu mais precisei de ajuda, com certeza, foi ali. No teu puerpério? No meu puerpério. E por mais que eu precisasse de ajuda, eu relutei muito para ter essa ajuda. Por que tu teve essa resistência em pedir ajuda? Porque eu sempre consegui fazer tudo. Eu sempre precisei de ajuda, sou grata às pessoas que me ajudaram, mas assim, quando eu dizia, agora eu vou fazer meu mestrado,
eu fazia o meu mestrado. Agora eu vou fazer doutorado, vou fazer sanduíche. Eu fui lá, fiz. E de tudo isso eu tirei lições. Mas eu sempre fui muito independente. E as coisas estavam sempre no meu controle. E nesse momento eu perdi o controle de tudo. E daí foi muito difícil depender de outra pessoa e escutar o conselho de outra pessoa, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa assim muito de personalidade, de ter o meu posicionamento e seguir aquilo que eu acreditava. Então, foi difícil, assim, porque eu queria me fechar, eu queria estar sozinha, eu queria proteger minha filha, mas eu não estava dando conta, eu já estava dando aquela básica surtada ali depois que a gente ganha filho, né? Que a gente fica assim meio descompensado, não sei como é que a gente fala. Meio estranha. E daí o dia inteiro vivendo aquilo ali. Nossa, mudou muito a minha vida. Muito, assim. Eu sempre digo que a minha filha veio para me ensinar aquilo que a vida não conseguiu me ensinar até então, sabe? Tipo, tu não é dona da tua vida. Tem coisas que tu não vai conseguir controlar. Tem coisas que tu vai depender de outras pessoas, da vontade das outras pessoas e segura a tua onda, porque, né? Aí, nesse período, eu precisei de ajuda da minha família, né? Minha mãe e minha sogra me ajudavam direto, assim. Eu procurei ajuda, fui para terapia, porque eu precisei de terapia e ainda preciso, não largo mais também. E eu encontrei um esporte que eu amo nesse período. Então, acho que aquele momento foi um momento que eu achei assim que ia ser só a realização de um grande sonho, mas que veio assim cheio de um monte de coisa, sabe? E qual foi o teu sentimento quando tu pensou assim, eu vou precisar de ajuda? Eu preciso pedir socorro para alguém. O que mexeu dentro de ti? Não sei se tu tá entendendo a minha pergunta assim, mas foi difícil em relação ao ego? Ah, mas agora eu vou ter que pedir ajuda. Como que foi isso pra ti? Total. Eu me senti péssima. Eu senti a pior mãe do mundo. Incapaz, assim. Né? Era tudo que eu queria era aquele momento, mas eu tava me afundando naquele momento. De verdade, assim. Eu me lembro de um dia meu marido chegar do serviço e eu falar pra ele assim, eu só queria acordar, ir trabalhar, voltar, curtir minha filha e dormir. Eu só queria ter a tua vida agora. Sabe? E daí foi quando ele falou assim, então a gente precisa de ajuda. E daí eu comecei a procurar ajuda. Tirei ela de casa, que era um receio, né? Botei para conviver com outras crianças. E foi bem complicado, assim. Foi um período mas que hoje eu olho para trás, várias coisas acontecem quando eu olho para trás. Eu penso assim, eu devia ter feito diferente. Eu estava enlouquecida, mas daí eu também penso, não, mas naquele período era isso que as pessoas estavam vivendo. A gente estava vivendo uma loucura naquele período, né? Assim, que hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu fiquei todo esse tempo sem sair de casa. Mas eu aprendi muito, assim, eu acho que se eu me aventurasse em ter outro filho, hoje teria sido bem diferente. Eu acho que eu teria ajuda desde o primeiro instante, entendeu? Eu não relutaria e não ia, tipo, achar que eu ia ser a super mãe que consegue fazer tudo, que dá conta de tudo, que não. A gente costuma dizer que os filhos são muito diferentes e de fato são. Eu tenho 2, mas os meus filhos tiveram mães diferentes também. Tem isso que a gente precisa ver, porque se tu tiver, como tu falou, se tu tiver outro filho hoje, tu vai ser outra mãe para esse bebê, né? É bem diferente como a gente também muda. E eu acredito que os filhos vêm para melhorar muito a gente, né? E nesse período, então, que tu precisou de ajuda, foi aí que nasceu a Santa Ajuda? A Santa Ajuda, logo que eu voltei do doutorado de sanduíche, ali em 2018, eu tava... meu marido sempre falou muito em ter um negócio dele. Eu quero ter um negócio pra mim. E eu sempre dizia não. Por quê? Eu não quero ter um negócio pra mim. Eu quero o conforto de chegar no final do mês, eu ter o meu salário, eu saber o que eu vou fazer naquele dia, o que eu vou fazer no outro, eu poder fazer um planejamento pra daqui 3 meses. Mas um dia eu tava escutando a rádio, tava escutando o Pretinho Básico, que é um programa que eu escuto com frequência. E
A Rodaica estava no programa e começou a falar de uma empresa que se chama Deixa Que Eu Faço. Ela é daqui de Porto Alegre e ela surgiu na pandemia, ajudando as famílias a fazer coisas da rotina e que as pessoas não tinham tempo de fazer. Comprar flor, ir no supermercado, enfim. E daí eu pensei, isso é uma coisa legal, porque é um investimento que tu precisa de pessoas, tu não precisa de grana, né? E isso ficou. Sempre que vinha de novo uma ideia, eu me lembrava desse episódio. Daí, ali ano passado, a minha sogra se aposentou, que é a minha santa ajuda, uma das. E a minha mãe sempre querendo trabalhar, todas as duas aposentadas, mas com bastante energia, assim. Dispostas. E eu disse, por que não? Né? E vou te ser bem sincera, assim, veio de uma conversa que eu estava tendo com uma professora, que não mora aqui, falando das dificuldades, e eu falando das minhas dificuldades de ter que sair do trabalho para atender um filho, fica doente, tua rotina vira de perna para cima, e daí eu voltei a falar sobre essa empresa. Então, esse assunto retornou. E daí, como deu certo ali daquele período que a minha sogra estava se aposentando, a minha mãe estava sempre pensando em fazer alguma coisa a mais, eu pensei, talvez seja agora. E era um período que eu estava assim, tranquila. Eu estava com o meu estudo em dia, minha vida maternal mais encaixada e a profissional também. E daí, como sempre, eu inventei uma coisa nova. E aí, eu acho que é agora. Eu tenho um post-it até hoje na frente da minha mesa. Dia 29/6, eu decidi que eu ia fazer algo. E que eu achava que ia ser isso. Então, foi ali que começou a surgir a Santa Ajuda, a partir dessa empresa que eu já tinha ouvido falar. E contando com as duas pessoas que eram a minha Santa Ajuda e que eu teria 100% confiança de oferecer para outras pessoas. Porque também tem isso. Quando eu pensei na empresa, eu pensei, o que eu gostaria de receber de ajuda? Né? Eu preciso que seja uma pessoa que eu confie. Eu preciso que seja uma pessoa que, se precisar ficar com meu filho doente em casa, eu vou conseguir trabalhar sem ficar preocupada se está atendendo bem, se não está atendendo bem. E daí eu tinha a mão de obra que qualquer empreendedor gostaria de ter, que é minha mãe e minha sogra, que até hoje estão comigo nessa. Como eu falei, a minha mãe é minha fonte de inspiração, assim, da vida. E minha sogra também é uma pessoa com muitos dons e que me abraça como filha, e eu sinto isso. Então, dali surgiu a Santa Ajuda, a gente fez uma reunião e elas toparam, e totalmente no escuro, assim, vamos oferecer um serviço de ajuda, que a gente tinha, assim, mais ou menos uma ideia, né, do que nós íamos oferecer: cuidar de criança, acompanhar idoso, fazer supermercado. E a gente lançou a ideia e, graças a Deus, foi muito bem recebida. Assim, a gente teve também a sorte de escolher um bom nome, porque eu acho que a empresa tem um bom nome, que diz muito a respeito do que ela é, da essência. E é isso, estamos aí até hoje. Assim, ao que a gente se propôs, eu acho que a gente atingiu 100% aquilo que a gente gostaria, sabe? Que a gente desejava. E é isso. Eu falo bastante, né? Que legal, gostei muito, tô gostando muito de te ouvir. E assim, quando tu fala assim que tu recebeu uma ajuda, né? Tu recebeu essa ajuda da tua mãe e da tua sogra, foi nesse período do puerpério com a Maria, pequenininha. E aí elas sempre te ajudaram. Elas e tu perguntou por que não oferecer esse serviço para outras pessoas que também precisam. Mas elas estão desde sempre, assim, na minha vida. A minha família, graças a Deus, a minha família, a família do meu esposo, elas são muito presentes, sabe? Sempre foram muito presentes na nossa rotina. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que fez tudo isso que hoje a gente oferece na empresa. Minha mãe sempre fez. Assim, tem que levar o fulano no hospital para fazer um exame. Ela sempre foi muito atinada para essas coisas, sabe? Sempre muito ligada, assim. Quem sabe, por exemplo, os remédios das minhas avós é a minha mãe. Ninguém leva elas no médico sem ela estar junto para ela saber, sabe? Então, o que a gente fez
para elas foi muito fácil. Porque elas só seguiram fazendo aquilo que elas já fazem, que é ajudar as pessoas. O que foi difícil foi para mim, eu acho. Que é oferecer isso, cobrar por isso, que é uma coisa que é difícil para mim. Não ter medo do julgamento das pessoas, porque isso é outra coisa que também me preocupa, assim, tipo... o que as pessoas vão... Será que... mas isso aqui que tu tá me pedindo é muito caro. Isso nunca aconteceu, tá? Mas eu sempre tive receio disso, assim. Porque é uma ajuda. Eu quero oferecer uma ajuda, mas eu não posso oferecer ajuda de graça, né? Você tá cobrando pela ajuda, tipo assim. Eu tenho que cobrar pela ajuda. E isso é muito difícil. Porque é um serviço, né? É um serviço. É um tempo que Tá aquela prestando um pessoa serviço. vai dispor da vida dela pra ti, né? Mas isso... E eu tenho que, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho daquela pessoa, mas também tenho que entender que talvez... Né, que o meu cliente ele também tem que ficar satisfeito de receber um serviço de qualidade, mas que vai ajudar ele... sabe, mexer com o financeiro das pessoas é uma coisa que me dá um certo desconforto, assim. Sempre foi a parte mais difícil para mim. Para elas também. A gente sempre... Tá, mas o que tu acha? Ai, não. Tu que sabe dessa parte. Talvez eu deveria estudar um pouco mais, mas aqui eu não consigo, assim, separar o financeiro do coração, sabe? Aquela coisa de precificar algo que é um cuidado, né? Eu achei, na época até conversei contigo, né? Como é que eu vou fazer vídeo, né? Vou ter que começar a gravar story e tal. E eu gostei de fazer. Não foi o mais desafiador. O mais desafiador é isso. É dizer para o cliente quanto que ele vai ter que me pagar, sabe? Para aquilo ali. Tanto que, às vezes, eu acabo usando uma resposta rápida, porque a resposta rápida vai... E eu não... E eu sei que não é... Que eu tenho que cobrar pelo meu serviço, né? Mas, enfim... Sim. Tu citou essa como uma grande dificuldade. Qual alguma outra dificuldade que tu tenha hoje nessa questão de ajudar, assim, a expectativa das pessoas, o horário, às vezes, inapropriado? Como que é isso para ti hoje, para administrar tudo isso? Essa ajuda? Então, hoje, graças a Deus, a gente conta com mais pessoas. A Santa Ajuda, ela surgiu eu, minha mãe e minha sogra, né, Cristina. E hoje a gente... Tem mais... Acho que a gente está ali entre 10 pessoas que já trabalharam com a gente. Uhum. E essas pessoas, elas foram chegando aos poucos, assim, ao acaso. E isso foi importante, porque uma das coisas mais difíceis é que, por exemplo, assim, a hora que tu precisa, provavelmente vai ser um horário que é mais complicado. Ou é de noite, ou é final de semana. E daí, a minha mãe e minha sogra, que foi quem começou a trabalhar com isso, elas também têm a vida delas. Né? Também tem a rotina delas, também tem a família delas. E daí, a nossa intenção nunca foi assim que elas trabalhassem 40 horas por semana. Não, a Santa Ajuda, ela veio para te ajudar na hora que tu precisa, prestar aquele socorro, entende? E daí começou a ficar mais pesado. Só que daí começaram a surgir pessoas mais ou menos no perfil delas, assim, que estão aposentadas, mas querem continuar trabalhando, ou que trabalham, mas que têm um tempo livre, que gostariam de viver coisas diferentes e que se sentem felizes fazendo coisas diferentes, vivendo outras realidades, né? As gurias vão lá pro estribo, acompanham as famílias, então tu vê perspectivas diferentes das coisas, né? E então essas pessoas, elas foram chegando, mas eu noto assim que só chegou quem é sabe, assim, da mesma tem um sintonia. Isso, isso. A Sim. mesma sintonia. Então, hoje a gente tem... Acho que quem chegou primeiro foi a Gersela, depois veio a Silvia, depois veio a Prof. Nilza. Então, cada uma delas, a Mara Silvete, cada uma delas veio, de alguma forma, até a gente. E elas estão aí. Por exemplo, a Mara. Uma pessoa me procurou, porque a Santa Ajuda é muito assim, né? A gente tem ali os serviços que a gente faz, mas sempre surge uma roupa de cachorrinho para entregar de presente. Sempre tem umas coisinhas diferentes, assim, que a gente topa e faz.
E uma cliente chegou e pediu o serviço de cozinheira. Precisava que alguém fosse lá na casa dela, porque ela gostava da comida com o tempero que ela gosta e tudo mais. Fosse na casa dela para fazer comida. Eu disse, não tem. Mas vou ligar o radar. Então, eu liguei o radar. E daí deu certo de conversar com a minha tia. Minha tia disse, a Mara viu a empresa e tal, se estiver precisando de alguém, ela tem experiência com criança. Eu disse, mas ela cozinha bem, né? E aí ela falou, cozinha muito bem, já trabalhou em restaurante. Eu disse, então eu tenho um serviço para ela. E daí foi que começou o serviço de cozinheira. Sabe, então, é como eu te falei, na minha vida sempre tiveram pessoas que chegaram por algum motivo. E na Santa Ajuda é a mesma coisa. O Ebert estava morando fora, quando ficou sabendo, disse, a mãe, me preocupo tanto com ela, ela fica, né, sozinha aí, queria participar mais, daqui a pouco vocês são tão amigas dela. Ela já trabalhou com a gente também. Então, cada uma tem a sua história, que acabou chegando e acabou ficando. Tá no time. Que legal. Agora tu falou dos pedidos bem inusitados. Qual foi o pedido mais inusitado? Tu lembra alguma coisa para relatar para nós? Já teve gente que contratou, por exemplo, serviço de babá para cuidar da criança dormindo. Que é uma coisa diferente, né? Não, ela já vai estar dormindo nesse horário. Eu só quero que alguém fique lá, no escuro, no silêncio. Foi a minha mãe que foi nessa. Ela tinha que ficar no escuro, porque a criança acordava com claridade. Tinha que ficar no silêncio. E ela passou a noite no quarto do hotel, no escuro, em silêncio, esperando os pais irem jantar para voltar. Já aconteceu, por exemplo, uma família foi dar um cachorrinho, queria enfeitar o cachorrinho, daí a Cristina fez. A Cristina é toda cheia dos dotes, né, de manuais, assim. Então, ela fez uma gravatinha, fez um chapéuzinho, uma caixa e tal. Mas acho que os mais inusitados, assim, são esses. Depois é assim, acompanhar o idoso para, né? Aquelas coisas que realmente tu não tem tempo de fazer e que tu precisa de alguém que vá lá e te socorra, comprar um presente. A gente já fez várias coisas. Mas eu acho que o carro-chefe hoje, com certeza, é o serviço de babá, que a mãe sabe que precisa, né? Por mais que tu tenha rede de apoio, tem horas que tu não quer sobrecarregar a tua rede de apoio, né? Tu quer sair para jantar tranquilo, sem ficar pensando, poxa vida, de novo, deixei com a minha mãe, com o meu pai. E o serviço de cozinha, bastante também, toda semana a gente atende. Acho que os mais hoje, acho que são esses. Que o serviço de cozinha é cozinhar como tu falou do exemplo dessa pessoa, cozinhar na casa da pessoa. A gente não tem licença, a gente não tem interesse de abrir um restaurante ou algo assim, né? A pessoa, na verdade, a gente presta o serviço de cozinheira. Ela vai lá e cozinha as coisinhas do jeito que tu quer. Deixa a tua casa arrumadinha, que é a melhor parte. Que legal. E como que tu te sente hoje, assim, atuando, sendo essa rede de apoio? O coração fica quentinho? Conta pra nós como é que tu te sente ajudando outras pessoas, né? Ainda que cobrando por esse serviço muito bem feito, mas como que tu te sente, assim, sabendo que as pessoas podem contar contigo? Em primeiro lugar, eu fico um pouco apreensiva de não conseguir dar conta, assim. Mais uma vez tu não tá dando conta. Eu fico sempre apreensiva, assim. Porque, tipo, se eu ofereço, eu tenho que dar conta, tem né? que honrar. Mas é sempre muito bom, né? O retorno é melhor ainda. E as gurias sempre pedem retorno. Denise, comentaram alguma coisa, né? A Mara, que é da cozinha. Ai, se não ficou do gosto da pessoa, diz pra me falar da próxima vez. Não. As gurias também. Porque daí as gurias atendem, depois elas dizem, meu Deus, que crianças... Ai, tô com saudade deles já, não sei o que, sabe? Que amor, sim. Uhum. E a gente tem alguns clientes que são fixos. Fixos não, mas... que quase toda semana a gente atende, né? Então, cria um vínculo, assim, uma relação de carinho, né? E isso é muito legal. Tu comentou que a empresa que te inspirou a trabalhar sendo uma rede de apoio foi uma empresa que já tem os clientes fechados, né? Que eles têm. Quando eu fui pesquisar a empresa, daí que eu decidi fazer a Santa Ajuda, bom, vou lá pesquisar, ver como é que eles fazem, como é que é, né? Então, assim, eles não divulgam, eles não fazem nada porque eles têm um cadastro. A empresa é de Porto Alegre, então eles atendem o número X de famílias e é aquele número X de famílias. Então, tu não vai ver divulgação a respeito, assim.
Mas é muito legal que às vezes a gente atende no Estribo e o pessoal que é de fora diz: ai, por que tu não abre aqui no Hamburgo? Por que tu não abre aqui em Porto Alegre também, né? É uma oportunidade de negócio, né? É uma oportunidade. Mas assim, no meu ponto de vista, o mais difícil é porque tu não precisa de capital, né? A gente precisou de capital para uniformes, coisas assim, básicas, né? Mas tu precisa de pessoas. E pessoas boas, de confiança. Isso é o principal, assim. Não tem como mandar para tua casa uma pessoa que eu não colocaria na minha. Claro, perfeito. Que eu não deixaria ficar com os meus filhos, por exemplo, entende? Faz todo sentido. Eu falo filhos porque os meus afilhados são praticamente meus filhos. Sim. Não, perfeito. Isso faz todo sentido essa tua colocação. Com certeza é uma responsabilidade grande que tu tem, né? Então, assim, eu poderia oferecer mais. Mas eu não ficaria tranquila de oferecer mais. As pessoas que hoje, quando me procuram, eu encaminho, é porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo, entende? Porque senão eu não... E agora que tu dividiu a tua rede de apoio com as pessoas sendo tuas clientes, como é que ficou a tua rede de apoio agora, amiga? Várias vezes eu escuto a piadinha aquela, mas por que tu não chama Santa Ajuda? Sim, claro. É verdade. Eu me emprestei minha rede de apoio e às vezes eu fico sem a minha rede de apoio. Mas faz parte, né? Faz parte minha irmã do show. também deve... A minha irmã também já ficou várias vezes sem a rede de apoio dela. Sim. Porque ela estava sendo locada para outras pessoas. Mas a gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre consegue uma ajudinha aqui, uma... Sim, que bom. O marido, eu não posso sair daqui sem falar bem do meu marido também, né? O meu marido também é uma excelente rede de apoio. Ele abraça tudo assim em casa. Também não tenho o que me queixar. Coisa boa, que legal. E realmente isso, né? Tu dividiu a tua rede de apoio por causa do bom coração que tu tem, né? Sabendo que outras pessoas precisavam dessa ajuda, assim. Eu acho que eu te convidei mais sabendo, né? Da tua excelente intenção em fazer esse negócio dar certo desde que tu iniciou, assim. E o projeto realmente foi muito lindo desde o início. Quando tu iniciou, assim, querendo... vendo na necessidade das pessoas uma grande oportunidade de rentabilizar, isso é lógico, né? Mas principalmente pensando em quantas pessoas precisam desse serviço. A gente que é mãe, eu tenho certeza que tem muitas mães que nos escutam, sabem que quanto a gente chega muitas vezes no final do dia pensando, poxa, eu gostaria de alguém para me ajudar, né? E por que não tu pedir ajuda, como a gente comentou aqui, né, desde o início, a gente pedir ajuda, a gente saber receber ajuda e a gente também saber estender a mão, né? Que é uma coisa muito importante nesse sentido. Exato. E eu acho que o espírito dela, que é principalmente, assim, claro, todas as pessoas que trabalham com a gente, mas principalmente em quem eu me inspirei, né? Que foi minha mãe, minha sogra, aquelas que eram a minha Santa Ajuda. É bem isso, assim, na hora do sufoco, tu conseguir te organizar, né? E descomplicar a tua vida, a tua rotina e, enfim, tratar o cliente como se ele fosse alguém da minha família que me ligou e disse, me apertei aqui, as crianças estão doentes, preciso de alguém para vir para cá. Então, mas eu acho que justamente por ter esse perfil tão de sentimento mesmo, de querer ajudar, de cuidado, é que aquilo que eu te falei fica mais difícil para mim ainda de precificar isso, né? De dizer quanto que isso vale, assim. Eu sei o preço da minha hora, tu sabe o preço da tua hora, né? É o preço da hora, preço do quanto... E daí, assim, eu sempre acho que poderia melhorar para quem vai lá prestar o serviço, mas também não posso deixar de pensar no lado do meu cliente que tá me chamando, que tá precisando, sabe? Então, eu fico ali entre a cruz e a espada, que falam, né? Sem saber muito bem o que fazer. Mas, claro, que o cálculo de custo é uma coisa que tá aí, qualquer um, né, consegue essa informação. Mas o cálculo do carinho, da atenção, do cuidado, da confiança, esse... é mais difícil de tu precificar, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalha com obra de arte. Vê se isso cabe pra ti. Uma pessoa me falou assim, que ela fazia as obras de arte e ela não conseguia vender. Porque era uma coisa dela.
tá? Vê se cabe aí nisso que tu tá me falando. Claro que eu sei que o que tu tá oferecendo é o tempo, não é uma obra de arte em si que a pessoa vai expor na casa dela. Mas a pessoa, ela ficava pegada naquilo ali, no quadro, na peça que ela fazia, ela não conseguia vender. Ela não conseguia pôr preço naquilo que ela tinha feito, que ela botou amor ali, ela botou carinho, botou o conhecimento dela ali, né? E aí ela disse que uma pessoa falou pra ela assim, que a arte é tua, a obra não. E aí aquilo ali, ela deixou ir. Ela disse, bom, a arte é minha, a arte sempre vai ser minha, né? A obra a pessoa vai levar. Então, a obra a pessoa vai levar, que é a experiência que ela teve com a tua empresa, isso ela vai levar. Mas a arte é de vocês. E parabéns pelo excelente trabalho. Muito que vocês obrigada. possam ajudar ainda mais pessoas. Que vocês possam ainda inspirar, inclusive, outras pessoas a, por que não, né, trabalharem dessa forma, daqui a pouco se unindo a vocês, não sei, mas que a gente plante essa sementinha no coração das pessoas que estão nos ouvindo, como eu já falei aqui, de pedir ajuda e também de ajudar. Deixa as tuas redes sociais para nós. É @santajudasap ou @Lenise Química. Eu acabo compartilhando algumas coisas entre uma e outra. E aí eu queria te agradecer muito assim pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a Santa Ajuda, que foi algo recente na minha vida, que eu ainda estou aprendendo. No processo a gente acaba errando algumas vezes, né? E tentando sempre melhorar, enfim. Então a empresa ela está sempre nesse sentido de aprimorar, né, o serviço e a forma como aborda o cliente, ou a forma que faz a cobrança, enfim. A gente está sempre nessa busca e é sempre bom falar assim, praticamente um filho também, né? Faz querendo ou não, faz uma retrospectiva de faz, aqui, né? Eu tava em casa pensando o que eu vou falar pra Renata, né, sobre isso, assim, e lembrando de como que surgiu e de, nossa, que loucura, né? Quantos clientes já passaram, quantas histórias. Bastante. Quantas mãos Esses dias eu estendidas. fui olhar, eu olhei, quantos seguidores eu tenho, né? Já tenho mais de 1000 e eu nem comemorei, tipo assim, eu não tava prestando atenção. E foi uma coisa muito orgânica, eu não fiquei adicionando as pessoas, né? Lá no início eu adicionei, mas depois, assim, a coisa foi fluindo. Aí alguém posta o nosso serviço, já vem mais uma porção de seguidores. O Instagram, para mim, é um balizador, porque é a nossa cara que tá ali, né? É o único meio que a gente utiliza para divulgar. Então, assim, eu tô bem satisfeita. As gurias também estão bem satisfeitas. E é o que eu falei, surgiu como algo assim, não faço a menor ideia se vai dar certo. E na minha percepção e na delas tá melhor do que a gente imaginou, assim. A cidade recebeu muito bem. A gente já atendeu fora da cidade também. E é isso, estamos muito contentes. E daí a gente vai... eu vou, né, tentando organizar aí para atender Santa Ajuda, atender família, atender o trabalho, que eu não larguei, né? Que é a minha profissão, enfim. E aprendendo cada dia. Eu não sei, não me arrisco a dizer que eu sou uma empreendedora, porque eu não sei se eu sou, mas... um projeto, talvez, em construção. Acredita mais em ti, mulher. Tu te emancipou com 16 anos pra trabalhar. Tu fazia depilação pra ganhar o teu dinheiro e tu ainda não te acha empreendedora. Fez um baita do empreendimento aí, falando, né? Ajudando as pessoas e fez disso, além do teu coração, monetizou isso, né? Trouxe aí mais... agregou pra todo mundo, ajudou tanto as pessoas que são ajudadas, quanto ajudou também a tua mãe e a tua sogra a terem mais um rendimento, uma ocupação, uma coisa legal para fazer, né? Que também deixou o coraçãozinho delas quentinhos, eu tenho certeza disso. E com certeza tu é uma grande empreendedora, assim, que vai inspirar muitas mulheres a seguirem aí o teu exemplo. Obrigada. Muito bom conhecer a tua história. E deixar um abraço especial para as minhas santas ajudas, as minhas meninas. Não vou falar o nome de todas, porque pode ser que eu esqueça alguma. Mas sem elas não existiria, né? Eu tô ali oferecendo trabalho,
Fico mais com a parte administrativa, mas sem elas, com certeza, não seríamos nada, assim. Elas são o espírito da coisa. Que legal. Muito obrigada pela tua participação, obrigada pela tua atenção e por ter aceitado o nosso convite e ter partilhado um pouquinho da tua história com a gente. Eu tá que bom? agradeço. Muito obrigada quem assistiu, quem ouviu. Siga a AlmaCast, siga a Alma Collab no Instagram e no TikTok. Curta esse episódio, compartilha com as pessoas que tu ama, se inscreve no nosso canal para receber a notificação de novos episódios.